Vamos falar no pós-jogo da classificação do Ceará sobre o Fortaleza na Copa do Nordeste. Primeiro finalista definido. E o segundo finalista não foi definido por conta das chuvas. Aqui no Recife, o jogo do Sport com o ABC foi interrompido. Chegou a 20 minutos do jogo, agora eu não lembro qual foi o tempo. 19, né? Isso. O texto todo estava pronto assim, e na final o Ceará pega tal. Na final eu coloquei assim no texto. Na final o Ceará vai dormir, assim, porque o outro jogo foi paralisado. A análise aqui tem que ser focada nesse momento. Vai falar também de Sport ABC, mas na classificação do Ceará, que era 60-40 pro Fortaleza. No espetáculo de todo 60-40 pro Fortaleza. Quando saiu a escalação, eu dei 99-1. Quando saiu a escalação. Até porque Ciro até falou isso no pré-jogo, que eu participei do pré-jogo. Quando saiu a escalação, virou um problema aumentou o problema do Ceará na escalação. Mas o Ceará ele só teve aperreio durante 3 minutos no jogo. Aliás, 16 minutos. Os 13 minutos até abrir o placar e os 3 minutos entre o gol de Caleb e o gol de Kaique. Ou seja, tirando esses 16 minutos, o Ceará ficou em vantagem durante toda a partida. Chegou a abrir 2 gols de vantagem. E perdeu 3 gols em 3 lances cara a cara com o goleiro. E sim, o Luvanor perdeu um gol. Aos 50 do segundo tempo, eu acho mais mérito de Richard. Tem um lance antes desse, um cruzado que o cara tá debaixo da barra e chuta por cima. Quem foi esse? O Luvanor, no final do jogo. Luvanor, pronto. Aí no último lance, aí eu botei mérito no goleiro do Fortaleza. Não, eu nem falei daquele. Nem falei daquele. Teve um do Janderson por um lado, sozinho. Teve um do Eric, sozinho por um lado. E teve um lance ainda, o terceiro foi esse do Luvanor, mas teve um lance que o Vitor Gabriel chegou 3 contra 2, o Janderson do lado, o Eric do outro, com 2 zagueiros de Fortaleza no meio, os 2 velocistas passando e ele chutou a bola de fora da área, assim, bem fraquinho. Léo, aí tu pergunta, como é que tu viu isso? E SP do Brasil, eu disse, não. Como o jogo da ilha foi paralisado, depois de ficar muito tempo paralisado, a TV Jornal trouxe a transmissão, mas não com a narração do Ceará. Haroldo Costa, que é o narrador da TV Jornal, continuou. E acho que todo mundo aqui viu uns 20, 25 minutos assim, do jogo. Tanto é que eu estou citando essas situações de jogo, eu vi na TV. E no fim das contas, os 2 jogos vão acontecer em horários diferentes, né? Que ele falou tanto assim. Vai dar para ver as 2 semifinais assim. Eu fiquei feliz, assim. Eu fiquei feliz por 2 motivos. Porque eu queria muito assistir esse Sport ABC e porque eu queria muito ir para Recife visitar a turma, pô. Eu falei, tinha que. Eu brinquei no grupo mais cedo. Eu falei, todo mundo. Natal ainda, ABC é bom. Todo mundo tem que torcer para o Ceará. Por quê? Porque valoriza a competição, a gente não joga a final lá para junho, tem a final logo, e a gente vai para Recife. Eu posso ir para Recife, pô. Faz tempo que eu quero voltar para Recife. Aproveita para visitar a turma. E outra, a turma pode contra Felipe, né? Não, o presidente do Ceará, o João Paulo Silva, foi eleito hoje. Então, a tradicional entrevista do Pod com os presidentes pode acontecer agora com o novo presidente do Ceará, a turma vindo para cá para a final. Assim, só tem vantagem. Para o bem do futebol, o Ceará tinha que passar. É isso. Eu gostei do nome de Léo aí na live, né? Léo Fontenelle na final. Hoje é especial. Quando o Léo falou que estava feliz, eu nem desconfiava o motivo, hein, Cássio? Não, Cláudio, e sem contar que ninguém no chat vai poder falar. Para aí o cara tá falando, porque em tese nem eu nem Cláudio a gente pode escrever isso. Ou seja, só um cara realmente pode escrever isso. Só ele. Só ele pode escrever isso. Só ele pode escrever isso. Mas quem botou o dinheirinho na odd 5.7 que tava quando saiu a escalação contra o Ceará, ganhou um realzinho, viu? Ganhou um realzinho, a odd tava boa. Deu 5.7. Agora, veja só. Está 7-3 para o Ceará em relação ao Fortaleza em 2023, nos clássicos acumulados. Essa classificação... Gols, né? Sim, 7-3 em gols. Em gols, juntando os resultados dos 3 clássicos. Né? 2-1, 2-0 e 3-2. Um pela primeira fase do Cearense, outro pela primeira fase do Nordestão e agora pela semifinal do Nordestão. A gente está aqui, madrugada do dia 30 de março, vendo do Recife, vou deixar de forma bem precisa, vendo do Recife, era basicamente impossível, da forma como a gente acompanha aqui, conversando com você, conversando com quem cobra o Fortaleza também, vendo outros colegas comentando os jogos, enfim, mas parecia impossível o Ceará chegar para a final que parecia certa, que seria essa, a final do Campeonato Cearense, contra o Fortaleza, no momento em que o Fortaleza agora, ele não vai entrar de peito estufado. Porque o óbvio era entraria. Ele vai dizer, ele tá vindo com 3 lapadas, né? Assim.
ele não tá conseguindo construir o resultado. O nível de pressão era para ser muito, ainda em termos históricos, eu acho que é muito maior para o Ceará. Por causa do Penta, enfim, seria a virada do Fortaleza, essa questão, é o que eu acho. Mas em relação ao rendimento de campo, eu acho que já esses resultados que o Ceará obteve, mesmo com toda essa diferença, 114 milhões de reais de diferença do orçamento do Fortaleza para o orçamento do Ceará. A maior diferença, eu sempre friso isso, porque é a maior diferença da história, então não é pouca coisa. Simplesmente nunca teve. É um orçamento e meio, é um orçamento e meio do Ceará praticamente, né? Isso, veja só, tanto do Ceará para o Fortaleza ou do Fortaleza para o Ceará, nunca teve nada parecido com isso. De botar 114 milhões a mais de previsão de receita. Então é uma capacidade muito grande para em tão pouco tempo. E olha que o Ceará ainda deu uma farrapada gigante, que foi o jogo de Ituano. Ou seja, o ano do Ceará não está mil maravilhas, não. Se está bem no estadual, bem na Copa do Nordeste, mas o baque contra o Ituano é um baque considerável. É um baque considerável, mas mesmo assim, o time está conseguindo se impor, Léo. Então, eu queria saber primeiro, o que é que tu imaginava para o Ceará em março, para uma possível final, como aconteceria? Como é que tu imaginava o Ceará estar chegando aqui antes da temporada, da forma como virou o Fortaleza no passado, a reta final, pegando a vaga da Libertadores, o Ceará caindo, e de falar, porra, vai ser o estadual importantíssimo, como é que lá, aí tem o calendário já definido, como é que vai estar lá em março, no final de março, para estar esse jogo? Como é que tu imaginava? Eu desde o começo, assim, desde o começo do ano, uma coisa que eu sempre frisava em todas as lives da gente aqui, quem acompanha lembra muito bem que eu falava assim, olha, esse time do Ceará, ele tem uma coisa que os últimos times do Ceará não tinham. Ele tem vontade. E a única forma que eu vejo esse time conseguindo cumprir as metas, porque eu vejo muitas deficiências na montagem do elenco. Só que esse time tem muito mais vontade do que eu imaginava que tivesse. E o Morínigo conseguiu isso, assim. O Morínigo tem atitudes de elenco que quem está lá dentro costuma mencionar que são muito simbólicas. Para quem não lembra, não sei se essa imagem repercutiu também aí em Recife, aqui uma tradição que começou com Arthur Cabral, depois passou para o Vina e tentaram fazer com o Guilherme Castilho. O Arthur Cabral fez 2 gols em um clássico, se não me engano, na final do Cearense, e ele subiu aquelas escadas que botaram para a Copa do Mundo, que vai do campo para a arquibancada. E quando ele subiu, o repórter pediu para tirar uma foto, e ele virou de costas, abriu os braços, e um torcedor chegou com uma coroa e botou na cabeça dele, coroou ele. E virou essa tradição, coroaram ele, aí virou uma foto, e foi bem emblemática aqui. Fizeram o mesmo com o Vina, em um clássico onde ele acabou com o jogo também. E no primeiro clássico, aquele do PV, o Guilherme Castilho estava dando entrevista e colocaram uma coroa nele, igual. O Morínigo passou por trás durante a entrevista e arrancou a coroa da cabeça dele. Eu lembro contando essa história. Pois é, e a gente, sim, é muito sintomático. Quem está dentro do clube diz que a gestão do vestiário está sendo feita, que era um defeito que a gente sempre reclamava da gestão anterior. A gestão de vestiário está sendo feita milímetro a milímetro, palmo a palmo. Porque, assim, e era uma coisa que já se esperava, realmente foi detectado que esse elenco estava sentindo, alguns jogadores chegaram muito motivados, mas alguns já estavam sentindo reflexo de 2022. Se desmotivando pela pressão, pelo ambiente político. E o Guilherme Castilho, o Jean Carlos, o Paulo César Guzmão, e o coordenador técnico, né, foram pessoas que conseguiram manter esse vestiário bem unido. E eu acho que foi a diferença. E hoje, conversando com um amigo meu jornalista, ele falou isso. Eu falei assim, cara, e o que tu tá achando pro jogo? E ele disse assim, cara, o Fortaleza é bem melhor e só doido não vai dizer isso. Assim, é bem mais time, tem bem mais repertório. Mas pessoalmente, eu tô com a sensação que o Ceará consegue passar. Porque o Ceará aprendeu a jogar com esse... Tem times muito melhores que outros, mas tem times que sabem jogar contra times muito melhores que ele. E é o caso do Fortaleza. O Morínigo achou um jeito de jogar com esse Fortaleza. Assim, e assim o Ceará conseguiu fazer gol antes dos 20 minutos em todos os clássicos. Em todos os clássicos o Ceará conseguiu. Hoje foi aos 13 minutos o primeiro gol do Eric. E eu acho que parte muito dessa questão de colocar o pé no chão, de exaltar o trabalho operário mesmo. E eu, de fato, não esperava chegar nessa altura do campeonato. Eu esperava, na melhor das hipóteses, como eu falei, com o time tendo muita vontade e organização, que o time cumprisse as metas. Competisse. E a Copa do Brasil, eu acho que foi, de fato, assim... Foi um time de Série B, de bom nível, foi para os pênaltis, o time competiu, fez o gol primeiro. Acho que poderia ter sido para um e para outro, assim.
Eu acho que se aquela derrota tivesse se acumulado com eliminações em sequência, com derrotas, eu acho que isso poderia trazer o trauma de 2022. Mas, assim, eu acho que o time deu uma resposta muito rápida e a eliminação foi realmente uma baixa fora do percurso, porque o time sempre que precisou correspondeu, competiu. E até falei nas últimas lives da postura do time nesses jogos menores, porque o time jogou com a pressão do vexame. O Ceará, quando enfrentou Sergipe, quando enfrentou Iguatu no primeiro jogo, Iguatu no segundo jogo, o time jogou com a pressão do vexame. A pressão de... E o Ceará lembrou, a gente lembra muito um time de Guto Ferreira, a gente falava aqui. Fazia um gol e se fechava e não jogava mais bola e não conseguia mais trocar 3 passes. Mas isso não era o time do Ceará. O time do Ceará regrediu para isso pela pressão. E assim, o time foi além do que se esperava. Assim, o final da Copa do Nordeste eu não imaginava. Final do Cearense eu imaginava, mas desde que o time não deixasse virar uma bola de neve. Mas chegar competindo com Fortaleza em alto nível, sendo superior nos 3 clássicos, chegando na final da Copa do Nordeste, chegando bem à final do Cearense nesse momento, eu de fato me surpreendeu. O peso, o finalzinho que você falou aí, a penúltima frase, ela é bem importante, porque os resultados que aconteceram contra o Fortaleza, sobre o Fortaleza, a rivalidade entre os dois clubes, ela transforma esse jogo diferente em relação a quando o Bahia pega o Fortaleza, quando o Sport pega o Fortaleza, quando qualquer outro clube pega o Fortaleza. Tem um outro elemento, futebol tem disso, assim, não é algo muito científico não, mas que simplesmente acontece. Mas o fato é que, nesse momento, na região, o Ceará é o time que teve os 3 jogos, teve o adversário mais difícil enfrentado, e enfrentou 3 vezes e venceu 3 vezes. Então, isso... você pode colocar a queda de produção de algumas peças, como a gente já tinha falado, tinha falado aqui outra vez, Janderson pelo cansaço, a defesa tinha um pá no sal, ou seja, é uma equipe que tem suas carências, é óbvio, como qualquer time do mundo, mas que tem as suas carências. Mas, ao mesmo tempo, é inegável que um time que consegue, em tão pouco tempo, num recorte tão curto, conseguir 3 resultados dessa forma sobre o time que era o maior expoente técnico da região na atualidade, isso credencia muito o Ceará. Para a própria final do Cearense, que já vai ser o foco imediato nos 2 próximos sábados, para a final da Copa do Nordeste contra a BC Sport, logo na sequência, e para a Série B, onde o Ceará já seria um favorito natural ao G4. Eu acho que esses 3 jogos é o que balizam, mais do que outros resultados que o Ceará tem obtido, mas esses 3 jogos são os resultados que balizam a capacidade que o Ceará deverá ter para o restante da temporada, com outros objetivos ainda importantes para buscar. Tiago Minhoca chegou por aqui. Minhoca, a gente nem entrou em si na análise do jogo ainda, mas Léo pontuou um pouco aí. E aí falou sobre a questão do Ceará, talvez não ser melhor do que o Fortaleza, mas saber jogar contra o Fortaleza. Por isso venceu os 3 clássicos, e esse é importantíssimo. E eu queria tua análise sobre essa fala de Léo e também sobre o jogo, né? Eu acho que, pelo que eu vi também do jogo de hoje, casa muito, né? Principalmente boa parte do jogo, achei o Ceará melhor e depois o Fortaleza, obviamente, tenta buscar o resultado e melhora, mas essa questão do Ceará ter encaixado no jogo do Fortaleza parece que tem sido fiel na balança nos clássicos, né? Primeiramente eu vou falar uma explanação geral do que eu achei da partida em si, né? Antes de entrar no mérito do Ceará e onde o Fortaleza se perdeu durante a partida. Eu vejo que o jogo ele foi mais psicológico do que jogo tático, jogo técnico, assim. Era um jogo muito mais... até meu amigo André Almeida colocou no Twitter, eu discordo da palavra que ele utilizou, né? Como jogaço. Eu acho que foi um jogo tenso. E nem sempre o jogo tenso quer dizer jogaço. Eu acho que o jogo ele foi muito... os ânimos muito aflorados, assim, para cada lado, né? O Benevenuto saiu do jogo reclamando muito da arbitragem, até dizendo, o Ceará estava com razão de reclamar da arbitragem. Mas eu acho que os jogadores em campo também, eu acho que eles atrapalharam muito o andamento da partida. Claro que o Marcelo de Lima Henrique tentou controlar e não soube lidar com o jogo, ele não soube acalmar os ânimos dos jogadores, e principalmente, né, pelo lado do Fortaleza, que era o mais nervoso, até porque saiu atrás do placar e depois não conseguiu, até no momento em que empatou logo na sequência, tomou o gol logo na sequência. Então, a partida em si, eu acho uma partida
muito mais lutada do que jogada, né? E eu acho que para esse ponto, e aí já entra no mérito, né, de cada lado, é onde o Ceará se beneficia, porque ele soube lidar com a partida e também porque o jogo, no mesmo cenário dos outros dois que aconteceu, o cenário, eu até cheguei a falar na rádio, né? Quem abrisse o placar, eu falei também aqui no nosso programa de segunda-feira do Raiz, quem abrisse o placar teria uma boa vantagem, psicologicamente, para o jogo. Porque nos dois clássicos iniciais, o Ceará no primeiro 10 minutos fez 2-0, no segundo fez 1-0, o Fortaleza não se acertou, depois tomou 2-0 e o Fortaleza não conseguiu sequer nem diminuir o placar naquele jogo. E nesse cenário a mesma coisa. Claro que entra ali, e aí eu vou falar também desse assunto logo, não sei se a gente vai tratar, mas depois eu não fiquei totalmente convicto de uma penalidade clara. Eu acho que há um toque ali, mas é a mesma coisa que eu falei de Fortaleza e Ferroviário. Assim, eu entendo que vai ter torcedor do Ceará. Tu viu pela TV, assim, tu viu o lance pela TV? Pela TV, eu não fiquei convicto. Tá. Veja só, é o pênalti de Crispim Eric, esse lance? Isso, exatamente, para mim. Porra, assim, não, beleza. Eu achei pênalti. Já que tá falando aqui, vou deixar. Não é que eu achei pênalti, não. Acho que para mim, até se Minhoca falar isso, para mim era inquestionável, assim. Eu achei muito pênalti, mas eu entendo e tal. Mas só assim, para deixar a opinião também. Eu achei. Eu acho que há uma disputa e eu acho que tem um contato, mais sinceramente. O cara chutou a canela do outro, pô. Eu quando vi a transmissão, estava no grupo com vários amigos alvinegros, eu falei, não foi. Assim que o lance aconteceu, eu falei, não foi. Não foi. Aí repetiu no VAR, eu falei, não foi. Aí na segunda hora que ele fala assim, ele vai mostrar uma câmera invertida. Quando mostra a câmera invertida, eu falei, pô, realmente foi. Mas eu tava com o tweet pronto para dizer que não foi. Não é nem na hora eu falei assim, não foi nada. Não foi nada. Mas com a câmera invertida, ele realmente faz a alavanca mesmo. Ele dá aquele chute na canela ali. Mas na hora eu fiquei muito convicto que não tinha sido. Mas realmente foi um lance importante pro VAR. É onde entra a questão de opinião, e aí, claro, tem gente que vai achar que foi claro. E na minha avaliação não foi. Para mim, lembra muito, assim, são lances diferentes, mas para mim são lances que o VAR não deveria interferir. Mas quem achou claro, então, o VAR agiu de maneira certa. Eu não teria utilizado o VAR naquele momento, até porque também o VAR demorou muito para ter certeza. E quando há essa indecisão, essa demora para avaliar, eu acho que o VAR não deveria ter se metido naquele lance lá do Lucero contra o Ferroviário e não deveria ter também se intrometido se o lance era muito duvidoso ali, a questão do contato. Em todo caso, foi marcado e a partir daquele gol é que basicamente o jogo muda psicologicamente, né? Não tinha acontecido nada, ali era 5 minutos e o pênalti foi ser batido aos 11 levou uns 6 minutos para o pênalti ser batido de fato, né? Porque teve muita demora. E naquele contexto do jogo, eu até cheguei a falar, isso era tudo que o Ceará queria, que era o fato de sair na frente do placar, porque aquela coisa que eu mencionei também na segunda-feira aqui, é o trevo, né, que cria na cabeça do Fortaleza. Pô, de novo, os caras vão abrir o placar. E naquele outro detalhe que eu, Léo, o Lucas, a gente tinha mencionado também após a classificação nas quartas de final, que a gente, quando foi fazer o percentual de cada um, né, quando a gente falou isso foi do Fortaleza e Ferroviário, né, mas eu ressaltei isso aqui na segunda-feira. Se o Ceará abrisse o placar, como o Fortaleza ia reagir, porque o Fortaleza não soube reagir durante vários jogos que saiu atrás do placar, né? Perdeu praticamente todos, só empatou com o Ferroviário no último lance. E esse é o fator que eu vejo que foi determinante, e aí já entrando de novo um pouco no Fortaleza, o Fortaleza se perdeu muito por conta disso. Impressionante como o Fortaleza não teve cabeça para jogar a partida. E eu acho isso muito grave. Vai acontecer durante a temporada, se sair atrás do placar. Jogos complicados, jogos de Sul-Americana, jogos de Série A, jogos de Copa do Brasil. E o Fortaleza não soube lidar. E o Ceará soube. Porém, o Ceará, que aí tem problemas também no seu time, né? Uma falta ridícula do Thiago Pagnussá, uma jogada morta ali, derruba o Lucero, vem a falta e vem a falha também do Richard, né? O Richard, quando foi tentar fazer o movimento para defender, fez um movimento para dentro, e quando ele fez esse movimento, a bola acabou entrando. Então, eu achei também outro erro, assim, o jogo nada tinha acontecido, a não ser a penalidade e essa falta direta. Não tinha jogada criada. E depois do 1-1, que é logo na sequência, sai o escanteio. Novamente a defesa do Fortaleza bate cabeça. E o Kaique, muito esperto ali, que ele complementa, o Fernando Miguel toca a bola, vai no travessão e volta de novo para o Kaique, faz o 2-1, e mesmo assim o jogo ainda não tinha... O jogo não era jogado na prática, o jogo não era criação, o jogo era briga. E todo lance, depois do lance da penalidade, era todo mundo pedindo amarelo dentro do jogo. Então, por isso que eu não consigo usar a palavra jogaço, porque foi um jogo muito pilhado. Eram jogadores muito mais preocupados, um em amarelar o outro,
fazer cera, obviamente o Ceará tinha essa vantagem, mas tudo isso era calcado nesse jogo muito tenso, entendeu? Então, eu até cheguei a falar no final da transmissão da rádio. Eu lamento, de uma certa forma, não, claro, o Ceará tem mérito da classificação, mas eu lamento muito a postura dos jogadores em campo. Porque isso, eu acho que todo mundo vai concordar, torcedores do Ceará e de Fortaleza, se torna um clima muito pesado para os próximos 2 clássicos que vão acontecer. E a gente sabe que o nível de segurança da cidade é muito, né? Assim, às vezes em clássico acaba acontecendo. E esse tipo de comportamento, às vezes, eu até chego a falar, às vezes a gente cobra muito da torcida, mas os jogadores em campo, comissões técnicas, precisam trabalhar isso. E não deu para ver isso dentro de campo, porque realmente era muitos jogadores reclamando todo lance. O Marcelo de Lima Henrique estava sendo cobrado para amarelo, para expulsar. Lance que foi gol ali no final do segundo tempo. O Hércules foi peitar o Bandeira e tal. Assim, uma coisa pavorosa. Assim, não era jogo de futebol, às vezes, né? Embora, e aí quando tem esse 2-1, tanto o Fortaleza quanto o Ceará fizeram trocas ali no intervalo. E o primeiro ponto que eu achei é que eu acho que o Vojvoda poderia ter, acho que até feito algo mais, porque não só o Pochettino estava mal, mas o Romarinho estava mal. Ele colocou ali o Galhardo como meio, eu não teria feito isso, eu teria colocado já um jogador de característica até característica de velocidade, né? Teria sacado o Romarinho para colocar o Moisés, por exemplo, que é um jogador bem mais agudo e mais criativo. E o Ceará ele também fez uma troca ali, que foi... Me ajuda, Léo, por favor. A primeira troca dele do intervalo foi do... Tirou o Vitor Gabriel e colocou o Álvaro. Porque o Vitor Gabriel também estava muito pilhado. Amarelado e cansado. Amarelo, e poderia ter sido expulso assim, a qualquer momento, porque... No fim do jogo, acho que foi Richardson, se não me engano, falou, ele tentou botar panos quentes na entrevista pós-jogo, já falando isso aí, só realmente terminou quente e tal, mas a gente tem mais 2 jogos pela frente, mas colocando, reconhecendo que estava todo mundo dizendo exatamente do jeito que você está descrevendo, Minhoca, mas já contemporizando, e eu achei que me pareceu sincero ali, sabe? Assim, consciente de que o jogo estava do jeito que você falou, mas e entendendo justamente de não levar isso, embora seja impossível não levar, tá? É óbvio que vai levar. O time está levando, perdendo 3 vezes, como é que não vai levar? Isso já está na cabeça. Mas tentando já contemporizar. Fazia tempo que a gente não tinha um clássico tão brigado, né? Assim, discutido, falado, assim. Às vezes, a maioria dos jogos tem confusão em torno do estádio, as brigas da torcida e tal, como aconteceu no segundo clássico entre a própria torcida do Fortaleza. Mas eu senti o jogo, e o Richardson até falou, né, também no final do jogo, que faz parte. Às vezes eu discordo um pouco disso, porque eu acho que inflama mais ainda, entendeu? Eu acho que os próximos 2 jogos a gente tem uma chance alta de acontecer, sabe, assim, satisfação, agressão e tal. Enfim, é chover no molhado, assim, eu espero estar errado. Eu já estava receoso antes e agora eu ainda sigo mais, porque eu acho que o jogo também teve esse calor muito grande, né, da partida. Só que logo no começo do segundo tempo, o Ceará conseguiu recuperar uma bola no meio de campo, a defesa do Fortaleza novamente bem bagunçada, uma bola que foi jogada na esquerda. Aliás, o Ceará fez muito essa jogada, né, tentando buscar o Janderson. Se o Janderson estivesse jogando ok, eu acho que o Ceará poderia até ter vencido com mais tranquilidade. A questão é que o Janderson está vivendo uma fase muito ruim, mas a jogada acabou saindo, né, e aí quando tentou rolar a bola para o meio, o Tite acaba tentando cortar, só que coloca para dentro do gol e sai ali o terceiro gol do Ceará. Não sei se foi dado para o Álvaro. Tira o gol do menino Álvaro, não. É porque, pois é, eu não sei. Eu não sei para quem a arbitragem deu, mas pelo replay deu para ver que o Tite chega primeiro, a bola bate na perna dele e acaba indo em direção ao gol, mas, enfim, vai depender do que a súmula colocar ali. E aí acontece a mesma coisa, né? Assim, em termos de cenário, que o Ceará poderia ficar um pouco mais à vontade. Assim, e aí já falando dos técnicos, né? Que é um outro ponto também. Acho que Mourinho e Vojvoda erraram bem, assim, sabe, assim, desse segundo tempo. Bem mesmo. Porque eu não consigo ver sentido, primeiramente, o Mourinho. Por que o Chay, nem listado era por opção técnica, se torna uma opção e o Jean Carlos no banco, assim, é algo inacreditável na minha cabeça, assim, sabe? De como um jogador que tá para sair do Ceará, e agora eu já não sei mais se sai ou não, porque foi acionado durante o jogo, né, como uma das peças, talvez pela característica de ser um jogador mais catimbeiro e tal, mas, sem sombra de dúvida, pro Jean Carlos se torna cada vez mais difícil em termos de opção, né? Porque das outras vezes era o Giovani que entrava, não era ele.
agora é o Chay, né, que nem relacionado estava. Então, eu acho que o Mourinho deu uma errada nessa escolha. Claro que também alguns jogadores também não ajudaram. O Luvanor, por exemplo, perde a chance do 4-2, uma chance inacreditável, desperdiçada. Tem muito, né, dos problemas que o Ceará tem atravessado com o banco de reservas no começo dessa temporada. E o Fortaleza, já entrando no Vojvoda, eu não consegui compreender por que o Vojvoda pensou no Tinga para entrar no segundo tempo. O Tinga, além de ter entrado muito mal, você tem um Dudu, que é um passador melhor, um jogador que tem um cruzamento muito melhor, já que o Fortaleza ia tentar jogar essa bola na área a todo custo. Então, eu não consegui entender também essa ideia de colocar ali o Tinga nos minutos finais, né, para tentar ainda buscar o empate. Teve o gol diminuído, uma falha também do Ceará, uma bola ali que o Luiz Otávio dava condição, o Eric não consegue cortar, e aí o próprio Lucero acaba dominando e fazendo. E nos minutos finais ficou aquela coisa, vários contra-ataques desperdiçados do Ceará, o Fortaleza também teve chance, essa que o Luvanor perde logo na sequência da jogada, o Moisés sai no 1 contra 1, e eu acho que o Moisés, aquela coisa de alguns jogadores, né? Preferiu cavar uma falta do que dar sequência na jogada, e eu acho que se ele dá sequência, a chance era maior de conseguir um empate, e que seria psicologicamente para o Fortaleza, acho que até mais favorável, seja para tentar a virada, ou até mesmo para ir para as penalidades. Então eu vejo que vários cenários, né, foram acontecendo durante o jogo, não por conta de organização, e às vezes por questões técnicas, né? O Ceará perdia o contra-ataque de um lado, o Fortaleza era muito nervoso do outro. E aí o jogo foi nessa toada, mas aí, claro, o Ceará, nos 90 minutos, conseguiu ter mais a cabeça no lugar, porque quando sempre teve a vantagem, não se perdeu, e aí o Mourinho teve também um mérito, foi mais inteligente de, curiosamente, Mourinho e Vojvoda vão destacar nesses pontos. Se o Mourinho percebeu que o Vitor Gabriel estava nervoso e sacou ele no primeiro tempo, o Vojvoda colocou o Galhardo, que já tinha sido amarelado, né, no primeiro tempo, quando estava no banco de reservas por reclamação, coloca ele em campo e aí ele dá ali, faz ali uma agressão, né, assim, uma agressão ali em cima do Richarlison, toma o segundo amarelo. Não foi uma agressão totalmente, porque se fosse direto, aí seria o vermelho direto. Mas fez a falta ali, colocou na altura do rosto do Richarlison, tomou o segundo amarelo e prejudicou, na minha avaliação, bem o Fortaleza para tentar uma recuperação. Então, o resumo para mim é esse, Cláudio. Psicologicamente, o Fortaleza que se abalou exatamente com toda a situação que foi acontecendo em campo, e um Ceará que precisa ainda melhorar mais a competência de matar uma partida, porque por pouco não deixou o jogo mais complicado. Mioca, deixa eu fazer duas perguntas em uma para tu, sobre esse lado do Fortaleza, né? Desse lado psicológico do Fortaleza. Tu acha que essa pilha do jogador de Fortaleza foi o reflexo dos últimos jogos, dos últimos clássicos, ou foi o gol no início? E aí pegando também a parte psicológica, se também isso pode atrapalhar nas finais, se atrapalha psicológico, se pressiona ainda mais o Fortaleza para as finais. Eu ia esperar para ver o que ia acontecer desse jogo, para exatamente dar minha opinião dos dois clássicos que virão pelo Campeonato Cearense. Se o Ceará, como o Ceará passou, eu acho que a partir de agora o Ceará ele tem o favoritismo para os duelos. Mesmo o Ceará, tecnicamente, comparado jogador por jogador, abaixo do Fortaleza, mas o Ceará vai ter uma semana entre os dois clássicos. Eu acho que o que preocupa mais para o Ceará é mais esse primeiro clássico, que vai ser no sábado, porque, né, jogadores, o próprio Kaique saiu machucado, né, a gente não sabe se vai estar, e eu acho que o Kaique estava bem na partida, apesar de ter começado o jogo ali com um tom um pouco mais acima de algumas chegadas, chegou de maneira mais pesada ali no início. Então eu vejo que agora deu uma revertida na questão do cenário de favoritismo para a final do Campeonato Cearense. Eu acho que psicologicamente, eu já tinha falado isso antes, que psicologicamente para o terceiro jogo isso seria um possível componente, porque o Fortaleza vinha de boas atuações, mas não adianta você ter um time tecnicamente muito bom se você não consegue lidar com situações de jogo. E o Fortaleza não soube lidar com isso. O Ceará não. O Ceará, até mesmo na vitória sobre o Sergipe, que eu cheguei a destacar aqui, que o Ceará deu uma recuada, estava com o jogador a mais, estava ganhando o placar, não precisava daquilo, ele fez a mesma coisa contra o Fortaleza, e é sempre jogar muito no risco, muito no risco. Então eu acho que o Ceará tem fragilidades ainda, tem problemas a resolver, tem problemas ali no banco de reservas, jogadores que acabam não correspondendo, né? E o Janderson em queda é um problema sério hoje para o Ceará, porque as opções que restam, né, assim, não conseguem acrescentar na mesma qualidade que o Janderson poderia oferecer, que está vivendo esse mau momento. E eu vejo que, e aí respondendo essa parte do Fortaleza, eu acho que entrou sim, os dois clássicos perdidos,
Mas também a gente não pode esquecer, é o que está acontecendo quando o Fortaleza sai atrás do placar. Teve momentos do jogo que, por exemplo, esse gol que foi anulado, o gol do Brits, quando o Hércules sai para peitar o Bandeira, eu falei, eu não estou entendendo por que ele acha que o Bandeira fez isso, tipo assim, na safadeza, entendeu? Porque se o gol foi legal, espera, tem o VAR, e o VAR vai considerar se o gol for. E se não deu, é porque, de fato, o gol estava impedido. Então, assim, psicologicamente, era um time muito nervoso, muito afobado. E aí, o que mais aconteceu com o Fortaleza foi um cenário que Fortaleza já atravessou com o Vojvoda muitas vezes, que é ir na maluquice para frente e gerar contra-ataques perigosos. E o Ceará não. O Ceará, eu acho que o que preocupa para um não título de campeonato estadual é exatamente ali a conta do chá para o elenco, mas eu acho que psicologicamente o Ceará, sabe aquela coisa de meter um cheque no Fortaleza, assim, de tipo, agora você sabe que eu sou capaz de tirar o pentacampeonato. Então, acho que... E não é só pelo fato de, tipo assim, vou jogar sério como o Fortaleza joga. Não. A partir de agora, o Fortaleza vai ter que jogar com inteligência. Não é só jogar sério a partida, porque eu acho que o Fortaleza entrou para jogar sério. A questão é que o Fortaleza não soube lidar saindo atrás do placar novamente. E sem isso, eu acho muito difícil imaginar que esse duelo, que para mim ainda segue aberto, né? Eu acho que essa questão psicológica está pesando nesses duelos por enquanto. A gente teve 2 superchats aí. Lembrando que... Pode falar, desculpa, Cláudio. Não, pode falar, pode falar. Que é novamente mando do Fortaleza, né? O primeiro jogo. Ou seja, aquela relação. O Fortaleza faz o check-in e o torcedor do Ceará paga ingresso novamente. Foram 30 mil pessoas hoje. A torcida do Ceará não foi... Assim, o público foi ótimo, assim, mas para o padrão do Clássico Rei, a torcida do Ceará não foi para o padrão dela no Clássico Rei, mas com um resultado desse tamanho, e até pela importância que se dá à final do estadual, mesmo cobrando ingresso por valor, enfim, estipulado pelo Fortaleza, mas é um cenário muito diferente no sábado. A minha dúvida, na verdade, justamente se é do Fortaleza, porque tem um check-in, isso facilita também para quem já acessa, né? Se é do Fortaleza, poderá acusar o golpe dessa vez, porque, por exemplo, quando saiu da Libertadores não acusou o golpe, isso já foi debatido aqui, isso é um mérito do Fortaleza, claro. Time psicologicamente forte não ter acusado o golpe. Mas será que acusa dessa vez para que parte da torcida não vá como foi hoje? Porque a do Ceará, eu acho que não foi hoje, mas vai em número muito maior no sábado. E aí, pegando esses dois superchats aqui, teve um de Lucas Medeiros, ele colocou aqui: ei, o penta que o povo fala são 5 derrotas do Ceará, pro Ceará, já é tri. E aí a provocaçãozinha, né, de leve, ainda teve o Bruno Welles, que aí eu quero... Aí de repente quem perde, se forem 2 empates, é pênalti ou tem a vantagem do empate do Ceará? Ou seja, de repente, pessoal, aí o Fortaleza nem ganha do Ceará esse ano e ainda ganha o campeonato. Cavalo do cão, né? E aí tem o Bruno Welles que mandou aqui: impressionante, histórico isso. O Ceará sempre piora e leva o gol quando tem um jogador a mais. Acho que tô vivo, tô feliz, mas quero títulos. E aí, Léo, queria pegar esse superchat do Bruno Welles para levantar uma pergunta para tu, né? Se essa questão no jogo de hoje foi mais uma questão natural do Fortaleza, de ser um jogo de mata-mata e o Fortaleza ir para cima na base do desespero, ou tem esse fator aí do Ceará de piorar mesmo, e aí foi talvez mais uma questão do Ceará do que o Fortaleza em si? Eu acho assim que o Ceará vem, como o Minhoca bem destacou, o Ceará vem entrando ligado em todos os clássicos, e isso foi debatido pela própria torcida do Fortaleza. A forma displicente como o time entrou nos 2 primeiros clássicos do ano, né? Primeiro com o time principal, segundo com o time mais alternativo. Mas a torcida mesmo comprou essa ideia, e ao mesmo tempo que comprou a ideia, usou isso como muleta. Olha, o Ceará não entrou, o Fortaleza não entrou ligado, o Ceará entrou mais ligado e mostrou que quando tá ligado ganhou o jogo. Eu acho que o Fortaleza virou uma chave para o extremo oposto hoje. Eu acho que ele virou do não tá ligado para o estar extremamente pilhado ao ponto de ser prejudicial. Eu acho que o Fortaleza é um time com... Eu acho não, tenho certeza que o Fortaleza é um time com bem mais qualidade técnica. E eu acho que hoje o Ceará entrou, em alguns momentos, nesses 2 primeiros clássicos, o Ceará chegou ao momento de quase virar a chave, do entrar ligado para o pilhado. E eu acho que hoje o Ceará entrou mais calmo de todos os clássicos, foi hoje. Desse ano, assim, dos 3 clássicos. Eu acho que o Ceará entrou realmente mais organizado e mais ciente da pressão do Fortaleza, né? Assim, é bom ressaltar, né? O Ceará teve 7 jogadores acometidos por uma forte virose.
momentos antes da partida, né? Entre eles, o goleiro Richard, que era dúvida até o vestiário. Você vê a foto, o Ceará costuma publicar a foto do vestiário com as camisas organizadas, e não aparece a camisa do goleiro, assim, ela não está no ângulo que ela não aparece. Então, assim, o Richard fez o último teste no vestiário para participar do jogo, assim como o Arthur Rezende, que é uma peça importante no meio campo do Ceará para essa saída de bola, né? Com o Kaique muda muita característica no meio campo, apesar de eu gostar mais do time com o Kaique. E o David Ricardo, né, que é nosso principal zagueiro, né? Uma defesa que é muito criticada. Uma defesa que é muito criticada pela torcida, e que tinha o David Ricardo, que tem o David Ricardo como seu ponto fundamental, sua base de qualidade técnica. Precisou ter o Thiago Pagnussá, que é bem lento, e o Luiz Otávio vindo de lesão, né? O Luiz Otávio jogou 45 minutos só depois que voltou da lesão, né? Sem ritmo, né, também, né, Léo? Porque ele Exatamente. ficou muito tempo sem jogar e quando jogou, só jogou 45 minutos. Exatamente. Muito sentindo esse ritmo, né? Então, assim, a torcida já... E outros 5 jogadores que entraram no jogo foram jogadores que estavam, assim, de certa forma, acometidos por uma virose. Por mais que não tivesse tão grave, a situação pior do elenco foi do David Ricardo. Mas por mais que não estivesse, você sente uma virose. Não tem como. Você vai trabalhar sentado no computador, você sente seu corpo, você imagina jogando, né? Então, assim, eu vi a situação do Ceará ainda muito mais difícil, pela mudança das características do meu campo, pela perda do David Ricardo. Mas o Ceará fez, mais uma vez, o resultado no começo do jogo, né? E que isso era fundamental para a proposta do Morínigo para enfrentar o Fortaleza, foi o que aconteceu nos outros 2 primeiros clássicos. E como eu falei, assim, não achei pênalti no primeiro lance. Quando eu vi, eu falei, não foi pênalti, foi nada. Mas quando eu vi o lance pelo segundo ângulo do VAR, realmente eu concordei que era realmente tinha sido pênalti. E eu tô mais como o Maestro. Não tô tanto como o Maestro, que é claríssimo, mas eu acho que cabe... Eu achei. O cara está a canela do outro, daquele jeito. Eu tô no meio termo entre vocês dois. Assim, eu acho que foi bem pênalti, mas eu não acho também que é discutível, não, como o Minhoca diz. Assim, não acho discutível. Veja, nesse momento do jogo, eu não estava, Léo, assistindo, óbvio que não estava, vendo a partida, como o Minhoca descreveu, o lance na hora, de saber a câmera, a primeira câmera não mostra, a segunda não mostra. Quando eu tive acesso a esse jogo, a imagem que chegou para mim já é a imagem que definiu que foi pênalti, tá entendendo? Eu não passei pelo processo de ver o lance no estádio e achar que não foi nada, de ver a primeira câmera que vocês falaram, pô, fiquei na dúvida, não. Na hora que a transmissão do Recife, na hora que vai mostrar o que aconteceu em Fortaleza, é por isso que eu estou tão categórico. Até me desculpe se passou a impressão errada. Porque quando passou o lance de Fortaleza para cá, para o Recife, já é assim. Vamos agora para o gol lá no Castelão. Já é o lance Crispim chutando a canela de Eric, porra. Assim, e Eric na cobrança. Então, aquele lance foi o único lance que eu vi. Foi esse, foi o único ângulo. Aquele ângulo, porra, é pênalti. Assim, não teve. E sim, aí o medo da torcida do Ceará sempre, né? Em cobrança de pênalti, mas hoje o Eric mais uma vez bateu muito bem. Fez mais uma vez aquela brincadeira com o goleiro, com o Fernando Miguel, como ele tinha feito com o João Ricardo. E bateu no canto do goleiro e fez o gol. E o Ceará não chegou a recuar tanto como nos outros jogos. Eu acho que o Ceará realmente recuou, esperou mais o Fortaleza. Mas assim, como o Minhoca bem destacou, assim, uma falta desnecessária do Pagnussá. Eu acho que o Ceará não se desarrumou, não recuou, mas ao mesmo tempo a bola começou a espirrar muito no pé do Ceará. O Ceará perdeu aquela tranquilidade de ocupar os espaços com passe, de fazer a transição com calma, de girar a bola. E numa dessas o Fortaleza fez aquele gol, bola parada para o Caleb, que eu já achava que vinha sendo um dos grandes nomes do Fortaleza na partida. E eu acho que o Fortaleza perdeu muito naquela reta final quando o Caleb cansou e foi substituído. Mas assim, falha do Richard, eu achei muita falha do Richard. Mas assim, logo bateu o centro, assim, um escanteio ali, o Tite rebateu, o Fernando Miguel fez uma defesaça, evitou o gol, e o Kaique estava ali. Se fosse o Luvandor, não tinha botado para dentro, assim, é impressionante, assim, uma bola bem difícil, assim, a bola quicando, assim, de bate pronto, fez o gol e ali já deu uma tranquilidade maior para o Ceará, porque eu acho que ir pro intervalo com um empate, nas condições que ocorreu, eu acho que teria dado uma baixa mais na pressão, um aumento na pressão, na verdade, para o Ceará. E o Ceará voltou no segundo tempo já tirando o Vitor Gabriel, colocando o Álvaro. O Vitor Gabriel já tinha muita faltinha besta. Fez algumas faltas pelo menos 2 faltas no primeiro tempo, que se o árbitro quisesse ali dar um amarelo, dar uma forçadinha, tinha dado. E o Mourinho com preservação. Teve uma que eu jurava que ele ia ser expulso, que ele fez a falta e aí ele sai provocando, não tô lembrado do jogador do Fortaleza, que ele vai fazendo assim, eu falei,
tá Foi pedindo a no expulsão. escanteio, né? Pertinho do Tá escanteio, pedindo né? a expulsão. Eu falei, vai acabar sendo expulso. Pois é. E ele não estava bem, né? Ele não estava conseguindo fazer. Não, teve um contra-ataque que ele, assim, bastava ter um passe errado do Hércules, 2 jogadores passaram, acho que era o Janderson na esquerda, aí ele decidiu bater. O Castilho, a transmissão da ESPN focou muito o Castilho gritando com ele, e ele tentando se justificar depois. Mas é a segunda vez que ele faz isso, né? Deixou o Eric muito chateado no último jogo. E hoje ele repete isso, eu acho que isso tem que ser conversado. E ele estava realmente, inclusive, fisicamente, não estava contribuindo aquela colaboração tática importante que ele tem de pressionar a saída de bola do Fortaleza. Ele estava perdendo intensidade ali, estava chegando atrasado, e foi um jogador que descansou, né? Estava suspenso do jogo contra o Sergipe. Então, teoricamente, era para estar mais descansado, era para justamente ser aquela força da gente na pressão ofensiva. Mas aí, com o começo do segundo tempo, o Ceará recupera a bola, solta com o Janderson que cruza ali. Eu vou dizer que o gol foi do Álvaro. A gente já vinha falando nas últimas lives com o Cláudio, que assim, é impressionante. É um jogador ruim, mas todos os gols que ele fez, todo jogo que ele entra, ele tá fazendo gol. Tem estrela. E todo gol dele é decisivo. Não é gol assim, Léo Gamalho, não. Todo gol dele é importante. Ou tranquiliza a partida, ou é no final. Que maldade da porra. De graça. Léo Gamalho, na hora dessa, meu, tá dormindo no terceiro estágio do sono. E no Náutico foi muito assim, né, Léo? No Náutico foi assim também. Na reta final da Série C, os gols que ele fez foram decisivos. Ele fez 6 gols na reta final da Série C, 5 foram nos mata-matas. Não, e você esquece que ele tá no campo. Você esquece que ele tá no campo. Toca na bola e toca pra dentro. É impressionante. E vocês estão dizendo assim, que ele é muito bom com a cabeça. Aqui não foi ainda. Apesar do gol contra o Sergipe ter sido de cabeça, mas não foi aquela disputa de bola. Assim, foi uma bola que espirrou e ele colocou. Não foi aquela disputa ali com o zagueiro. Eu quero ver ainda, essa cabeçada tá guardada aí para um momento bom aí. Mas eu acho que ele tem mostrado fundamento, Léo. Eu acho que, por mais que ele não tenha feito ainda, acho que foi no jogo passado, né, contra o Sergipe, que ele dá uma cabeçada. Não, ele mostra fundamento na finalização. Isso. Tá faltando o gol, né? Tá faltando o gol de cabeça, mas já são duas oportunidades que ele dá uma cabeçada assim, de uma situação bem difícil, que ele consegue colocar força na bola e deslocar, que você vê que ele realmente tem a técnica do cabeceio. E logo depois ele saiu lesionado, né? No momento assim que ele sai, eu até imaginei que foi na hora do gol do Fortaleza, e a gente imaginava que ali ele estava saindo por motivo de mudança no esquema mesmo. O Fortaleza saiu, vamos dar uma segurada, entra o Luvanor ali, com mais intensidade, mais força, melhor na bola aérea, né? O Fortaleza estava explorando, melhor no caso, defensivamente, mais alto, né? O Fortaleza estava explorando muito aquele cruzamento, mas não, quando a gente chegou no banco de reservas, a gente viu ele colocando gelo na coxa. Eu espero, sinceramente, que nem ele nem o Kaique sejam problemas aí pro Cearense, o jogo já está em cima. Mas o Ceará aceitou muito a pressão por questão da desorganização, e eu acho assim, já falava nas lives anteriores, não tem como, cara, o Ceará não sentir a pressão da responsabilidade de estar reconstruindo o time. Assim, é um elenco que sabe que ele é deficiente de peças, é um elenco que sabe que o time está fazendo tudo na ponta do lápis, que não pode errar. É um time que sabe que cada avanço que faz cada vitória dessa, representa uma responsabilidade financeira do clube. Eles sabem claramente que a eliminação para o Ituano descompensou, de certa forma, as contas previstas, a previsão orçamentária. Então, assim, não tem como tirar isso da equação. Como eu já falei da outra vez, isso não é justificativa, muito pelo contrário. Mas, como eu falei, assim, a vontade que esse time demonstra, ela supera essas deficiências, supera o nervosismo, na maioria dos casos. E o Ceará ali teve várias oportunidades. Teve uma bola com o Eric em diagonal, já muito próximo da pequena área, no primeiro tempo que perdeu. Teve uma pelo outro lado com o Janderson. Teve uma com aqui o Vitor Gabriel não tocou, que o Thiago Minhoca mencionou. Teve uma com o Luvanor, dentro da pequena área, ali embaixo da trave, que ele conseguiu perder. Acho que o Ceará complicou um jogo que ele poderia ter acabado com mais tranquilidade. Eu acho que, de fato, o Fortaleza não teve grandes chances. Eu acho que o Ceará podia ter tranquilizado e resolvido o jogo mais cedo. Só discordo do Minhoca no ponto que eu ainda não acho que o Ceará vá favorito para a final do Cearense. Eu acho que o Fortaleza continua sendo favorito. Mas eu concordo que está mais equilibrado pela questão mental. Eu acho que a expulsão do Galhardo hoje, não só pela perda do jogador em campo, eu acho que ela foi uma sequência absurda, assim, né? A expulsão do jogador, ele foi expulso, o time dele estava atrás, ele fez cera, ele demorou para sair do campo. Se o time tá perdendo, cara, tu não vai reverter isso aqui.
sai de campo. Ele fez cera para o Ceará, esfriou o jogo, que o Fortaleza estava tentando ali buscar o resultado. E o Galhardo já era um problema, já vinha trazendo, já vinha com baixo rendimento, já foi colocado no reserva, a torcida começou a questionar o Galhardo, e ele faz uma situação dessa que é bem crítica, um momento decisivo, e mais um clássico, entra um clássico, né? Eu acho que existe mais um componente de vestiário que se soma a essa questão do mental do Ceará, está muito confiante, muito forte para essas finais do Cearense, mas ainda continuo acreditando que o Fortaleza é favorito pelas opções, assim, é um jogo em cima do outro. Tem mais elenco, tem mais opções, e o Ceará precisa primeiro recuperar esses jogadores da virose aí, ver como isso vai desenvolver, e realmente são muito gastados porque não tem opção de banco, assim, as que entram não agregam. Também acho que a opção do Chay só se deve à questão física mesmo, de ser um jogador com mais imposição física, velocidade, coisa que o Jean Carlos não faz, mas concordo também que isso traz um problema para o elenco, porque são sessões seguidas, situações onde o Jean Carlos é preterido, mas na maioria dessas situações você percebe que o jogo pedia realmente um jogo de mais marcação, de mais imposição física, coisa que o Jean Carlos não entrega nada. Ele não entrega nada, ele não consegue sequer cercar um jogador com qualidade. Ele não tem condição nenhuma. Já o Chay faz melhor, pelo menos esbarra no cara lá. O próprio Giovani, que é bem abaixo tecnicamente do que, não só do que o Jean Carlos, na média dos jogadores mesmo, ele é bem abaixo tecnicamente, já entrega mais isso que o Jean Carlos. Eu acho que também é uma situação que precisa ser gerida dentro do grupo, porque o Jean Carlos, mesmo não sendo titular, ele já entregou 4 gols, ele já já mostrou que pode ajudar muito no ano, e vai ser um ano difícil, vai ser um ano longo, ainda mais um cobertor tão curto como esse elenco do Ceará, que já hoje, né, já saindo só um pouquinho do tema, agora o Ceará não para essas competições, o Ceará vai ter um reserva para o Janderson, né, que é o Eric Pulga, né, que foi anunciado hoje, estava até inclusive no campo depois do resultado. Hoje ressuscitaram um monte de gravação dele 2 anos atrás, um pouco mais novo, com camisa do Ceará, cantando música do Ceará, a noiva é torcedora do Ceará, e ele estava em campo já comemorando, mas não parecia nem um jogador comemorando, parecia mais um torcedor com a camisa dele, o elenco abraçando ele, mostrando ele para a torcida. E o Pedrinho, né, que também foi anunciado, reserva do Eric pela direita. E eu acho que o Ceará já melhora essas opções do ataque, mas vai com a conta do Chá aí para essas finais da Copa do Nordeste e as finais do Cearense. Léo, só uma dúvida além do jogo. Tá chovendo por aí também? Teve uma hora que deu uma... Bacana. Tá aqui o gramado, o gramado do Jardim, eu já vi aqui, tá igual da Ilha do Retiro, é só água. Drenagem deu conta. Quantos metros da ilha para o rio? É muito perto. Irmão, muito curto. Atravessou a rua. Tu tem a imagem da televisão quando vem aquela câmera aberta? Não tem uns edifícios ali? Uhum. Não tem aqueles edifícios? Atrás daqueles edifícios passam a rua e é o rio. São aqueles edifícios, a rua na frente dos edifícios, o mangue, né? Que é o mangue margeia o rio, e o rio. É muito perto. Se você olhar aquele prédio, o rio está exatamente passando atrás. Da minha casa para a primeira lagoa, da minha casa, você andando 15 metros para a direita tem uma lagoa e 15 metros para a esquerda tem outra lagoa. Assim, alaga de todo jeito aqui. Para sair de carro é lancha. Mas não olha só, a quantidade de água que caiu na ilha hoje... A drenagem está melhor aqui. Teria enchido muita barreira de sítio aí pelo interior. Sítiozinho e tal. Eu descompactei aqui o solo aqui para absorver aqui. Tá melhorzinho aqui. Já deu para descer água. Infelizmente na ilha é problemático. Deixa eu só mandar dois abraços aqui rapidinho, Mioca. Um para Vini Porteiro, que sempre acompanha a gente aqui, Rubro Negro, e outro que eu achei o melhor nome que eu já vi em YouTube, que é o cara... Ele nem fala, só que eu estava comentando aqui. O nome dele é Crítico de Futebol, formado no Brachute 2003. Eu achei genial esse nome aqui. Espetacular. Então, só pelo nome, só pela criatividade. Um abraço para ele. Mas diga aí, Mioca. Lembrando que com o Fortaleza caindo, né, nessa semifinal e o Ceará avançando, ou seja, a gente vai ter um duelo de Série B na final da Copa do Nordeste, seja Ceará e ABC ou Ceará e o Sport. Com isso, né, aquela... Não tem falado, continua. Não, na verdade eu ia falar sobre essa questão do calendário, que se tornou uma questão... não, né? Eu ia falar da curiosidade que você falou. A última vez que teve uma final da Copa do Nordeste sem um time ser Série A foi a final de 2015. Bahia e Série A. O único da Série A era o Sport, foi eliminado pelo Bahia. 16, Santa e Campinense, o Santa era Série A. 17, Sport e Bahia, os dois eram. 18, Bahia e Sampaio, o Bahia era.
19, Fortaleza e Botafogo. Fortaleza era 2020, Bahia e Ceará. 2020, Bahia e Ceará, os dois eram nas duas situações. E 22, Fortaleza e Sport, o Fortaleza era. Ou seja, a última vez tinha sido essa de 15 e tendo como maior expoente nessa estatística a final de 2013, que foi Campinense e Asa. O Asa era B, eu acho que o Asa era B, e o Campinense era quarto. Eu acho que o Asa era C. Eu acho que o Asa era C, talvez fosse C, o Campinense era D. E essa é a final mais fora da curva em termos divisionais. Pronto, aí só para lembrar, né? As datas que estavam estipuladas, que é 19 de abril e 3 de maio, devem ser adotadas. Claro que tem uma questão do Campeonato Pernambucano e até mesmo do Campeonato Potiguar, né? Porque não dá para fazer ainda semana que vem, não? Aí, enfim, eu já não sei. Veja só. Se for ABC, seria o jogo do estadual. Seria não ter jogo estadual, porque não vai ter Copa do Brasil, certo? O Ceará folga. Quem vai jogar durante a semana é o Fortaleza. Se for o Sport, acho que dá para fazer. E se for o Sport folgaria também, porque ao meio de semana seria mata-mata, e o Sport iria dar semifinal. Ou seja, nessa configuração, numa falta de datas tão grande, aliás, eu acho que nos dois casos, tanto Sport como ABC. Daria para conversar aí e dizer, meu irmão, antecipa a saída aí. Só que aí é onde entra, talvez, por exemplo... Mas a gente tem essas ideias aqui, a galera não pega nunca. Porque, por exemplo, o Ceará, sabendo que vai ter uma semana de um clássico para o outro, né, do Campeonato Estadual, para tentar evitar o pentacampeonato, para desempatar, vai colocar uma final de Copa do Nordeste no meio, eu acho muito difícil de aceitar. Ele só não teria calendário na frente, nem o Ceará, nem os outros, ou seja, isso, na verdade, beneficiaria ninguém. Isso, mas verdade, lembrando, o 19 de abril... Ceará, ABC e Ceará não tem nada. O 3 de maio, eles têm... Porque assim, 3 de maio é o meio de semana, certo? E o meio de semana vai ter uma rodada completa para a Série B. Vai ter uma rodada completa. Porém, uma semana não vai ter. No dia 2 de maio, que é a tal terça-feira, que é da quarta rodada, o Sport pega o Tombense, o Ceará pega o Vitória e o Ituano pega o ABC. Então, são esses 3 jogos... 2 deles possivelmente ser adiado uma semana para acontecer depois. Então, eu acho que isso acontecendo, acho que aí a CBF faz só empurrar o jogo para uma semana depois. Quais são os dias? 19 e 3? 19 e 3 de maio. 19 de abril e 3 de maio. O cenário caótico que Minhoca alertava aqui era com Fortaleza na final. Isso. Em relação à data, né? E com Ceará versus ABC ou Sport... A Copa do Nordeste não precisará terminar em junho, não, na data FIFA. Dá para terminar no que se imaginava, né? E aí tem a questão também de onde vai ser a final, né? Se for o Sport, a final vai ser na Ilha do Retiro. Se for o ABC... se for o ABC, aí o jogo vai ser na Arena Castelão. O jogo da volta. O jogo da volta. Fred já mandou uma mensagem aqui no chat dizendo que tá chegando, né? Daqui a pouco como tá por aí. O Fred gosta desse negócio. Se for o ABC, a ida seria lá, provavelmente seria no Frasqueirão, onde a gente até brincou mais cedo. Que era foi na live, já teve muita live. Hoje foi TV Gazeta mesmo. Assim, programação, Rede TV, muita programação ao vivo. Foi no sorteio da Copa do Brasil com ABC e Grêmio, a gente falou, será que o jogo de renda podia colocar na Arena das Dunas? Aí falou, o time tá invicto a 31 jogos no Frasqueirão. Se botar na Arena das Dunas e perder o jogo, é impossível o torcedor não achar que se fosse no Frasqueirão ele conseguiria outro resultado. Então, eu acho que no caso do ABC, ele passando esse jogo seria lá. No caso do Sport, tem 10 centavos de problema. 3 de maio, a gente está em março. Hoje choveu, né? Veja só, 3 de maio é chatinho em termos de água aqui no Recife. Aqui é pesado. E é o jogo à noite, ou seja, não tem nenhum sol ali para dar uma melhorada e tal. Claro que a torcida do Sport vai torcer muito para ver o clima, ver a PAC se passar, de como seria o clima, mas a verdade é que 3 de maio tem uma chancezinha. A odd não é muito favorável, não. Ano passado, Cássio, foi na Arena, a final? Mas ali foi escolha de renda, não foi por causa de chuva. A questão da chuva foi só contra o CRB, já na Série B, quando começou a Série B, que começou na ilha, aconteceu a mesma coisa que hoje. Na verdade, o jogo nem começou. Aí o jogo não começou, né?
Acho que não, a bola acho que não chegou nem a rolar, e foi no dia seguinte na Arena Pernambuco, e o CRB venceu o Sport na Arena. Esse jogo agora teve 60 minutos, e nesse caso, assim, aquele Sport Fortaleza e o Sport e CRB da Copa do Nordeste, os dois foram na Arena por renda. Agora na Ilha, tendo o check-in, ou seja, a renda não fica um diferencial tão grande assim na Arena Pernambuco, e na Ilha do Retiro o Sport vem conseguindo resultados, eu não vejo sentido. Como, inclusive, o jogo em Parena amanhã melhora para o ABC, assim, aumenta até a chance do ABC nesse cenário. Se o jogo for para a Arena, só para não passar informação, o jogo não está indo para a Arena, tá? Falando se for. Amanhã, o jogo deve ser na Ilha do Retiro. Ô, Léo, e aí, tua opinião? Dia 5 e 19 de abril, ou 19 de abril e 3 de maio? Sentimento 19, do Ceará. 19-3. Agora eu já vou comprando a passagem de volta só para 2 dias depois, com medo desse adiamento e dessa chuva. Já compro. Isso se for. Como é que passagem de volta, porra? E se a final for no Castelão? O jogo, não, mas não vai. Contra o Sport, mas tô com o Sport, tô fechado. Tá querendo devolver bonitinho 2014, não, né? Eu gosto de jogo grande. Jamais. Eu gosto de jogo grande. Eu tô pela visita, a turma aí. Aí tu compra, meu irmão, eu quero ver se tá roxendo. Compra a passagem de volta agora. Aí amanhã dá uma merda. Aí tu vem pro Recife, assiste a TV pela gente no Ceará. Ou vai de carro, daqui pra Natal. Cara, eu não comprei. Eu abri o site para comprar as passagens. Eu não comprei porque talvez a gente vá de carro. O pessoal do grupo da gente vá em carro ou vá tudo junto. Eu não comprei por esse motivo, senão eu tinha comprado, sem medo. Cássio, quer passar mais alguma estatística aí do Ceará na final? Obviamente agora específico, né? O Ceará chegando pela 5ª vez na final, são 5 finais em 10 anos. Antes desses 10 anos, o Ceará nunca tinha disputado a final da Copa do Nordeste. Já tinha tido 94, 97, 8, 9, 2000, 1, 2, 3, 2010. 9 edições. Veja só, essa é a 20ª edição. Ainda teve a final, ainda teve 2013, né? Mas, enfim, ou seja, em 11... Estou fazendo a conta certa? Eu acho que eu estou, né? De 13 para baixo, todas essas edições, o Ceará não havia chegado nenhuma vez na final. E agora, ele consegue a 5ª. O time era, no histórico de finais da Copa do Nordeste, era irrelevante. Mas nesses últimos 10 anos, ele se tornou já o 4º lugar. Porque o primeiro é o Bahia, né, que são 4 títulos em 9 finais. Depois vem o Vitória com 4 títulos em 7 finais. O Sport tem 3 títulos em 6 finais. E o Fortaleza tem 2 títulos e agora já com 5 finais. Já era o 4º colocado antes. Agora ele só fez ampliar isso. Não, Ceará. Desculpa, o Ceará. E já era o 4º colocado em termos de finais nessa situação. E agora pode, se ele vencer a final, seja qual for o resultado, o Sport passando, o ABC passando, significa que ele igualaria o tri do Sport, né? Porque o Sport é vice. Então, assim, isso de 2014 para cá é uma construção de histórico na Copa do Nordeste semelhante ao que o Vitória tinha antes, ou seja, saiu de ser no Vitória, o que o Vitória fazia, e a pedrinha mudou, virou o Ceará fazendo isso. Então, e tem outro... Fala aí, pode falar. Não, era só isso, Davi. O que eu ia falar é porque também tem a questão do histórico dos clássicos, né? Porque eu já tinha também comentado na segunda, se eram 10 jogos, agora são 11 jogos, onde o Fortaleza... Verdade, só tem uma vitória do Fortaleza na Copa do Nordeste. E era 2001, viu? Eu até errei o ano, né, no dia que eu falei aqui. 2001 foi a primeira vez que eles se encontraram, vitória do Fortaleza por 2-1. De lá para cá, 6 empates e agora a 5ª vitória do Ceará, né? Um clássico bastante disputado na história, mas que na Copa do Nordeste tem freguesia. Mas outra importância dessa semifinal. As 2 eliminações seguidas na Copa do Brasil foram chatas. O Fortaleza... Na Copa do Brasil... Na Copa do Brasil foram chatas. Mas aí... mas é na Copa do Brasil, né? Mas são fases menores. E o Ceará tira o Fortaleza... Primeiro, nunca teve o Clássico Rei na final. Então, dentro da Copa do Nordeste, esse jogo hoje é o máximo que já aconteceu entre Ceará e Fortaleza. Foram eles decidirem a semifinal. E pela segunda vez o Ceará elimina o Fortaleza. O outro foi na Bahia, isso né? é uma carta. Foi Pituaçu, né? Na pandemia. Gol de Thiago Panussá, que vocês reclamam tanto, né? Não. Mas, foi de Thiago, não? No 2020 foi gol do 1x0 do Klaus.
Cláudio, foi Cláudio. Matheus, foi Cláudio. Eu ia errar 3 vezes. Eu ia falar Matheus Cláudio e Rafael Cláudio. Rafael Cláudio é o árbitro. Goleiro, o árbitro. Goleiro e o árbitro. Eu ia errar 3 vezes. Ou seja, segunda semifinal. Então, dentro... É uma cartinha, porque as duas que o Fortaleza tinha eram 2 cartinhas bem chatinhas. Mas e nas duas o Fortaleza era visto como favorito, né? Porque na época era o Fortaleza campeão da Copa do Nordeste, fazendo uma campanha de 9º colocado, disputando Sul-Americana, e o Ceará com o Guto Ferreira ali, o Anderson tinha ido embora e tal. Isso, então era um começo de trabalho do... Mas tem uma diferença dali para essa agora, Minhoca. Não, a questão orçamentária. Não, além disso, estou falando de bola mesmo, de bola. O Fortaleza agora ele vinha ascendente. Ali ele não vinha ascendente. O Fortaleza ter feito uma partida horrível contra o Sport nas quartas. Então, o Fortaleza era o favorito, ainda mais por questão de meses do que vinha fazendo há meses, não naqueles dias que antecederam ao Clássico. Nesse agora, o Fortaleza ele vinha no ascendente em relação ao Clássico. Então, eu acho que o favoritismo do Fortaleza para esse jogo era maior. Estou falando de bola, né? De orçamento é incomparável. Mas de bola, eu acho que era maior agora do que 2020. Então, aproveitar aí, já que Cláudio pediu para eu fazer a chamada, né, do Minha Like, convidar você... Eita, tela grande aqui, responsabilidade. Mas para quem está acompanhando, o torcedor do Ceará que está muito feliz aí com a classificação, a turma do esporte que está esperando aí algum parecer ainda, né, da gente até o final da live, do que é que vai acontecer. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes, mas deixa o like, contribua. A gente está aqui desde sábado, né? Que a gente está fazendo live. A gente fez sábado, domingo, segunda, terça, quarta. E amanhã a gente não vai ter live, mas a maneira que você contribui. Vai ter amanhã? Lógico que vai ter. O esporte vai ter. Verdade. Meu Deus do céu. Amanhã não vai ter, porra. Não, pois Claro que vai ter, porra. Eu não sei se vai acabar essa. Não, veja só, Minhoca, não é que vai ter amanhã, não. Amanhã tem o react do resto do jogo e a live com a final, a composição da final. É óbvio que vai ter amanhã. É grande, amanhã é grande. Amanhã é grande, porque... Agamenon só semana que vem. Agamenon morto. Não, mas ia ter outro Agamenon essa semana? E qual foi o de ontem? Santa Cruz? Não, porra, foi Santa Cruz. É verdade. Eu tô totalmente aleatório aqui. Mas, enfim, em todo caso, deixa o like aí, contribua, que aí chega mais gente. Ó, Pedro Cunha aí, que tá participando, galera. Espero que todos vocês, no mínimo... Cara, vocês estão aqui até 1h15 da manhã. Mais de 600 pessoas. Aperta só esse botão, pô. A maneira de agradar a turma aí. E aí, hoje eu tava até conversando com o Horácio Neto, que é o setorista do Ceará, lá da rádio. Ele falou assim, cara, eu nem sabia, mas eu tô ligado que tu faz parte lá do Clube 45 e apareceu no meu YouTube como... recomendação. É exatamente, sabe por quê? Porque as pessoas dão like. Quanto mais gente dá like, para mais pessoas que nem sabem, teoricamente, que existe esse canal, vai chegar, e obviamente para quem acompanha o futebol do Nordeste, aí acaba sendo recomendado, ou até quem acompanha o futebol de uma maneira geral, esse programa chega para mais gente. Já apareceu aqui gente de todo tipo, apareceu mais cedo a turma lá do Gabriel Amaral, né, que já chegou aqui metendo o flu aqui na live do sorteio da Copa do Brasil. Então, com você dando like, o nosso conteúdo vai mais longe. Mas só para a gente arrematar aqui a parte do Ceará e do Fortaleza no Clássico, vou fazer o seguinte, os destaques do Fortaleza ficou com Minhoca, porque Luca não apareceu, né? Veja, apareceu alguns torcedores do Fortaleza, mas Luca não apareceu. E aí fica com Minhoca. Sim, então vamos lá. Cara, é difícil às vezes falar de um jogo como esse, porque... Às vezes, se eu falasse também de Ceará, ia ser difícil escolher determinados nomes, assim, porque como foi um jogo muito psicológico, assim, é mais falar de quem não soube lidar com o jogo e quem soube lidar com o jogo, né? Primeiramente, os negativos. O principal deles vai ser o Galhardo, né? Porque já tinha o amarelo, da maneira como ele tomou ali no primeiro tempo, reclamando. Entra no segundo tempo e fez o que fez, né? E aí, depois, no final, ainda tentou, acho que, forçar ali uma expulsão de algum jogador do Ceará, tentou forçar a barra, e acho que o momento do Galhardo é bem delicado nesse momento, psicologicamente, né? Porque depois que ele perdeu o pênalti pro Jean lá no jogo contra o Cerro Porteño, caiu de rendimento, fez um gol contra o Ferroviário que poderia dar confiança, mas saber lidar no momento de baixa também é muito importante, e ele não soube lidar com isso. Ele perdeu ali a cabeça no momento que poderia o Fortaleza, mesmo tendo tomado 3-1, o jogo poderia mudar de situação ali, né? Naquele cenário ele acabou dificultando mais ainda, apesar do Fortaleza
ter mostrado muita entrega, né, naquele contexto de adversidade, né? 3-1, jogador a menos, conseguiu diminuir o placar. Outro que também foi mal na partida, é complicado que só tá vindo jogadores que para mim ficaram mais estressados, né? Mas eu vou ficar com a partida do Pochettino, que foi substituído no primeiro tempo, muito mal, já vinha jogando mal de um tempo para cá. Acho que realmente não vem acrescentando tanto quanto foi no começo do começo, quando ele chegou do Fortaleza. E o terceiro eu vou colocar o Romarinho. Acho que o Romarinho também foi um jogador bem... O Romarinho às vezes tem isso, né? Na verdade, eu acho que o Romarinho ele tem mais isso do que... O que estranhava do Romarinho no começo da temporada era a média alta de atuações, assim, jogando bem. E principalmente no jogo passado contra o Ferroviário, que ele foi muito, muito inteligente. Hoje não, hoje ele muito mal e no começo do segundo tempo se tornou um jogador bem inútil. Positivo, ver se consigo escapar algum. Assim, acho que o Moisés entrou bem, apesar de ter forçado uma queda ali, forçar um pênalti que sequer houve. Acho que ele vai entrar nesse pódio positivo. Caio Alexandre, apesar de que também perdeu a cabeça em determinado momento, não gostou da marcação da arbitragem, chutou a bola, totalmente desnecessário, mas jogou bem, assim, era o jogador que mais conseguia sair ali com a bola, muitas vezes. E acho que o Lucero fez o gol, mas eu não gostei do Lucero, não. Deixa eu ver quem mais. O Hércules também bem nervoso. Eu não consigo ver um terceiro nome, assim, de maneira destacada. Nem dos que entraram também não consigo... Só o Moisés, né, que foi o que eu citei. Eu vou ficar só com esses dois mesmo. Assim, dá para fazer... Geralmente ele não coloca em pódio, mas vez ou outra alguém coloca, né? É só um detalhe aí do Vojvoda, né? Que eu acho que o Vojvoda foi bem mal também hoje nas escolhas. Acho que ele, tanto na equipe titular, eu não teria entrado com o Crispim, mas eu não acho que isso foi determinante para o resultado. Curiosamente, né? Foi na jogada do Crispim com o Eric, que saiu o primeiro gol. Mas eu acho que era para ter entrado com um jogador de melhor marcação ali para o lado do Eric, apesar de não ter sido isso o ponto determinante na minha avaliação. Léo, e teus destaques positivos e negativos do Ceará? Os meus destaques negativos, assim, vou destacar, não vou colocar o Guilherme Castilho pelo fator entrega e pelo fator liderança, mas ele não foi bem de novo hoje. Errou muito passe, errou muito bote, chegando, mas sempre com muita vontade e intensidade. Eu vou colocar o Luvanor pelo gol perdido e por não ter contribuído nem correndo atrás da bola, nem a pressão. Ele tinha acabado entrou no final do jogo, nem correr atrás do defensor ali para dar uma pressão no gol. Ele fazia, assim, não fazia nada. Realmente ele foi inútil e ainda perdeu um gol debaixo da trave. Coloco o Richard. Acho que o Richard foi muito mal. Acho que ele falhou no segundo gol, inclusive. Eu ainda não vi o segundo gol, né? Léo, mas o primeiro gol é uma falha brutal de Richard. Brutal. Não, assim, o segundo é menor a falha, mas eu acho que foi uma falha, foi um chute rasteiro, passou embaixo da mão dele, um chute forte, mas o chute não estava tão perto. Eu achei que ele falhou também. E a defesa que ele fez boa foi de uma falha de posicionamento dele. A bola fez uma curva, ele foi e voltou igual ao primeiro gol. Se a bola fosse mais no canto, ele teria tomado. Ele tinha levado igual ao primeiro gol. Tinha levado 2 iguais. Tava muito mal. E ele, que até minutos antes do jogo era dúvida pela virose. Assim, foi um dos mais afetados, né? Eu acho que entrou mesmo no extremo sacrifício por conta do Aguilar, o goleiro anão, que não inspira qualquer confiança. Assim, muito mal mesmo até em jogos. Goleiro anão, entrou mesmo no sacrifício. Aguilar, o goleiro anão. Eu nunca vi, assim, goleiro de futsal. O Bahia foi campeão brasileiro com essa descrição. Deixa aqui. Vi lá, tem uma imitação fantástica de Evaristo de Macedo falando sobre o goleiro Ronaldo, goleiro do Bahia, após o Bahia ser campeão brasileiro em cima do Inter no Beira-Rio. Eu não vou imitar mais assim. Tá no mudo, Fred. Mas enfim, sabe? O goleiro, lembra isso que é o Tô goleiro. vendo que esse áudio, ele esculhamba o time todo, né? O goleiro era. Fantástico. Não sei quem é uma bosta. Mas, campeão brasileiro, volta pro vestiário, festa da porra, isso é lá com outro. Aí Evaristo chega, o jogador do Bahia enlouquecido dentro do vestiário do Beira-Rio, campeão brasileiro. Até campeão, professor, treinadores. Puta que o pariu. Como é que a gente ganha com um atacante desse?
Um goleiro não. Um lateral que não acerta um cruzamento. Isso acabou de ser campeão brasileiro, meu irmão. Já pensou? Se isso aconteceu mesmo, disse que todo mundo, obviamente, caiu da gargalhada, mas deve ter sido um negócio muito, muito engraçado. Mas, mesmo assim, eu não consigo tirar o Richard. E eu acho que o pior da partida foi o Vitor Gabriel. Não colaborou, deixou de dar o passe na hora que podia ter dado para colegas, companheiros mais bem posicionados. Entrou na pilha, correu risco de ser expulso. Assim, realmente foi altamente inútil, assim, nulo na partida. E dos pontos positivos, o Eric, não podia deixar de falar do Eric, tá muito bem realmente, tá fazendo um ano fora do normal. Assumiu a artilharia. Junto com Love, Juba e Pulga. Todos com Meu amigo, prepare um barco aí, viu? Isso é na tua casa, Léo? Caralho. Ele falou aqui, cara, uma boa aqui, tipo assim, Léo, Mar, corre, tá sangrando a caixa d'água aí. Essa mesmo. Tá sangrando a caixa d'água. Sangrando a caixa d'água. A minha esposa tem um sono muito pesado. Muito pesado. Assim que a gente mudou para essa casa, teve um problema com a bomba d'água da caixa d'água e o bombeiro tirou por um dia para trocar. E o motor ficou ligado, enchendo a caixa d'água, e ela dormiu. Meu filho tinha 5 meses, estava dormindo em cima da cama com ela. Eu estava no plantão, 2 horas da manhã na delegacia, ela liga o telefone. Ela vem para casa que está saindo água pelas tomadas. A caixa d'água em cima do quarto encheu, saiu água pela tomada, pela lâmpada. Ela dormindo, ela acordou porque a água caiu em cima dela. E o bebê de 5 meses, assim, ela tem um sono um pouco leve. Histórias de caixa d'água. Mas, vamos acabar essa live. Vou destacar o Eric. Assim, não tinha como deixar de falar do Eric. Eu acho que o Eric foi muito bem na partida. Os poucos minutos que teve em campo, gostei muito do Kaique. Kaique também, é isso que eu falo. O Arthur Rezende, quando entrou, eu acho que foi pro sacrifício. Eu acho que eu queria destacar isso. Acho que ele nem subiu tanto hoje, mas por conta disso, assim, o Ceará entrou pensando nesse esquema mais precavido e ele, eu acho que se poupando mesmo fisicamente. Mas para mim o melhor de campo foi o Varley, assim, impressionante a partida que o Varley fez hoje, apoiando, defendendo, batedeira, jogou muita bola, desarmando, fazendo a cobertura da cabeça do Thiago Wagner Sul, que ele sempre deixa aquele espaço pro adversário cabecear. No final, uma bola ali que ia sobrando, quicando na área, ele deu uma cabeçada perigosa na pequena área, assim, que o Richard, ele amorteceu e disse assim, calma, chamou a responsabilidade, assim, foi muito equilibrado, assim. Foi uma das partidas mais equilibradas que eu vi em muito tempo de um lateral direito fazer aqui no Ceará, assim. Tanto ofensivamente como defensivamente, assim. Varley, para mim, foi a melhor da partida. Verdade, concordo. Então é isso. Vamos encerrar essa parte aqui do clássico, né? Léo... Esse Varley, para quem não tá... é aquele que foi do Santa pro Botafogo. Isso. Varley foi do Santa pro Botafogo, vendido, e do Botafogo. Só para a galera se dar conta que é esse jogador. Ele estava no Curitiba. Aquele vídeo da batedeira, fantástico. Da batedeira, espetacular. Aquele vídeo é engraçado demais. Aqui o mascote fez. Eu vi também, pô, com o vovô, né? Aliás, teve um lance muito engraçado que foi o gol que o Luvano perde e o mascote do Ceará cai no chão, assim, tipo... Desmaia. Ele não acredita, assim, como é que perdeu aquele gol. Tem um vídeo clássico que o jogador... Um clássico mesmo, que o jogador chuta uma bola de fora da área e passa muito perto da trave, aí ele tá fora, assim, ele faz uma ponte, assim, defende a bola, assim, atrás do gol. E o João Vitor lembrou também um detalhe importante. Trouxe um dado que realmente eu discusso. Só um detalhezinho meu, que eu tenho falado que Eric assumiu a artilharia junto com os jogadores. O Lucero fez o gol, então ele foi o segundo gol e assumiu, foi para 6 gols, é verdade. E assumiu. O João Vitor lembrou um detalhe importante, né? O gramado da Arena Castelão tá, assim, pavoroso. Prometeram em um mês, e esse um mês que ia estar tudo ok. Esse um mês vai ser completado agora no final de semana, né? Dia 2. E aí, dia 1º vai ser o jogo da final ida do Cearense. O gramado não melhorou. O Ceará até tirou um dos jogos, né? Que teria direito de jogar na Arena Castelão, que foi contra o Atlético de Alagoinhas, para o PV. Mas eu acho que não vai melhorar no curto prazo, porque a gente vai ter jogo. O Fortaleza, por exemplo, a gente até falou hoje mais cedo, né? Vai ter uma sequência de jogos em casa e eu acho que nenhum desses jogos vai para o PV.
E aí depois o Ceará, quando vai utilizar os jogos também na Série B. E aí eu não sei o quanto o gramado vai resistir, né? Ele vai conseguir, de fato, uma grama florescer ali para de fato, ficar nas melhores condições, né? O João Vitor lembrou muito bem. E é isso. A gente vai ter um gramado, acho que bem ruim ainda nos próximos dias.